Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal EducaInvest. Quem fala é de Pinheiro, e no vídeo de hoje vou estar compartilhando com vocês aí o meu estudo semanal, né, que vai fazer referência aí essa segunda semana de outubro, entre dia 5 a dia 9 de outubro. E vou fazer aqui ela de forma fragmentada, os vídeos, certo? Eu vou estar compartilhando aqui, cada vídeo vai fazer uma referência a um papel. Então, começando aqui com o Tende 3, é um papel que eu vejo ainda dentro de um viés de alta pelo gráfico semanal, que me chama a atenção pela questão de configurações de candles que vem deixando essas últimas duas semanas. Então, me traz essa característica de uma possibilidade de trade pelo gráfico diário, para fazer um swing trade no gráfico diário, certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês, só reforçando, não é recomendação de compra e venda, é apenas uma análise educacional dentro do meu operacional, para que possa de alguma forma agregar alguma informação, agregar algum valor para vocês em termos de conhecimento, em termos de educacional, ok, pessoal? Então, começando aqui em Tende 3 pelo gráfico semanal, é um papel que ainda vejo nessa perspectiva de perna de impulsão, dentro do processo de correção, certo? Então, a gente consegue ver que pelo gráfico semanal ainda está no viés de alta, para que venha a anular esse viés de alta, teria que fazer algo parecido com isso aqui, faz um topo menor do que este aqui e consecutivamente fazendo aqui uma perna de impulsão, rompendo aqui esse fundo. Então seria aí uma forma de caracterização, de reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa, tendo em vista que já aqui pelo gráfico semanal é uma tendência de médio prazo, certo? Então a gente configura aí uma tendência de médio prazo, porque se é uma configuração de várias semanas. Então, nessa perspectiva, eu ainda vejo dentro de um cenário positivo em Tende 3. Se eu for olhar pelo gráfico diário, vou mostrar aqui para vocês pelo gráfico diário, a gente consegue ver que no gráfico diário é nítido uma tendência de viés baixista, né? Uma tendência de baixa de curto prazo, tendo em vista que a gente tem formação de topos e fundos descendentes, ou seja, topos menores do que anteriores e fundos menores que anteriores, né? Desculpa, fundos mais baixos que os anteriores. Então aí a gente caracteriza uma tendência de baixa pelo curto prazo, essa tendência que ela vem se persistindo aí desde o início de agosto, setembro e outubro, fazendo uma possível reversão dessa tendência pelo gráfico diário, justamente nesse padrão aqui. O que me chamou a atenção foi o que? Foi que ele tentou fazer esse fundo, deixou um fundo aqui e fez uma região de topo, um topo aqui, ou a gente chama um acúmulo de preço, e aí na quinta-feira, dia 1º de outubro, gerou esse candle aqui, revertendo esse padrão aqui, fechando assim nesse padrão, e na sexta-feira deixou aqui um candle que a gente chama que esse padrão aqui a gente chama de barra ignorada, ou seja, é uma barra, a gente tem uma barra de impulsão no qual ela rompe uma região de suporte ou de resistência, dependendo da sua configuração, e em seguida gera-se uma outra barrazinha menor, que possivelmente pode ter até mesmo questão de sombras, né? E aí que seja da cor, ao contrário dessa aqui. Digamos que essa aqui, a cor dela foi uma cor em azul. Vou caracterizar aqui que o azul é o positivo, um candle positivo, e o rosa aqui é meu candle negativo, certo? Então seria mais ou menos isso, um candle ao contrário do anterior. E aí se arma-se o setup, que a gente chama de barra de ignição, ou gift também. Tem umas pessoas que chamam de gift, barra de ignição, mas o gift geralmente ele é uma sequência de dois candles ou três candles positivos, dependendo
a sua região de impulsão e faz o giftzinho. Então a gente pode considerar também aqui como gift, tendo em vista que eu tenho dois candles que sai dessa zona aqui e faz essa barrinha aqui de uma barra ignorada. Barra ignorada ou gift, assim, depende muito do contexto. Para mim, eu chamo barra ignorada. Ambas têm a mesma característica ali, psicológica, de sentido operacional. Então aí, se houver aqui, então como é que funciona o setup de barra ignorada? O ponto de entrada 1 centavo acima da máxima e o stop fica aqui a 1 centavo abaixo da mínima. Então isso aqui é o stop e aqui é o ponto de entrada, certo? Entrada e stop. E aí o alvo enfim, o alvo é uma coisa que vai de cada um. Tem uns que preferem fazer a parcial 1 para 1 e conduzir o restante pela média 9, né? Ou até mesmo faz o 2 para 1. Eu prefiro fazer o 2 para 1. Então, se o meu risco é equivalente a isso aqui, então eu projeto ele para cima 2 vezes o meu risco. Se meu risco, digamos, por exemplo, for R$1 por ação, então meu alvo ali de ganho é R$2 por ação e assim sucessivamente. Então é isso que me chama a atenção aqui em Tend 3 pelo gráfico diário, tendo em vista que eu tenho uma região aqui, deixou um fundo, gerou essa barra de impulso com volume acima da média, e aí deixou uma outra barra de ignição, que a gente chama de barra ignorada, com volume abaixo da média, que isso é importante, um volume financeiro menor do que o anterior, que isso caracteriza uma retração, uma contração do movimento. E aí a questão do meu stop vai ser justamente aonde? Meu stop vai ser o meu ponto de entrada, superação da máxima, stopzinho na mínima, porque o stop técnico nesse tipo de operação é aqui, ó. Aqui seria o stop técnico. Por quê? Porque eu tenho um padrão de fundo. Então, por ter um padrão de fundo, o stop técnico é aqui. Mas dentro dessa configuração, desse setup aqui, o meu stop fica até mais barato. Por quê? Porque eu coloco meu stop aqui. Então, aqui meu stop, meu ponto de entrada. E aí eu projeto esse risco aqui para cima 2 vezes. Então, seria aqui a minha saída final. Então, esse aqui é o cenário que eu consigo enxergar em Tend 3 pelo fato aí de haver uma reversão desse movimento aqui de tendência de curto prazo para iniciar uma tendência de alta pelo gráfico diário, tendo em vista que no gráfico semanal ainda está dentro de um viés positivo, dentro de um viés de alta, certo, pessoal? Então, como é que seria a questão aqui? Pronto, eu vou colocar aqui meu ponto de entrada. Aqui, o fechamento foi 89, a máxima foi 89, então eu coloco, posso deixar até em 92, 3 centavos acima, depois eu ajusto. Então, seria o trade que eu posso pensar em fazer em Tend 3 durante essa semana. A entrada 29,92, stop em 28,94, um risco aí de 98 centavos, saída final em 31,88, na perspectiva de um ganho eu posso até arredondar para R$2 por ação. Então aqui é o meu ponto de entrada que eu vou deixar aqui configurado, que se vier superar a máxima do candle da barra ignorada, eu faço o meu trade na ponta positiva, na ponta de compra. Por coincidência, a minha saída final é justamente próximo dessa região aqui de topo, que eu tenho aqui uma região de topo também. Você vê que tem uma faixa de memória de preço no qual ele veio testar aqui 3 vezes aqui. Então a minha saída, por coincidência, está bem próxima aqui dessa região de resistência pelo gráfico diário em Tend 3. Certo, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, se inscreva aí no canal e agradeço para você que ficou até o final do vídeo.